Bom dia, irmãos. Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa correr aquele que lê. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E a Epístola aos Hebreus, Novo Testamento, Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Esta é uma palavra de oração, irmãos. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos com gratidão que Tu estás falando conosco. Obrigado pela Tua palavra. Queremos dar acolhida à Tua palavra no nosso coração. Nos livra de tomá-la de modo superficial, Senhor, como se fosse uma coisa comum. Ó Senhor, queremos acolher agora o Teu falar no nosso coração. Sopra sobre a Tua palavra. Torna-a viva para nós. Senhor, transforma as nossas vidas. Nós desejamos correr após Ti, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Alarga os nossos corações. Nossa esperança, nossa confiança, nossa fé está em Ti somente. Pai, nós oramos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu rapidamente, então, uma pequena recapitulação do que nós compartilhamos ontem. Nós falamos a respeito de dois temas que estão no capítulo 1 de Abacuque. Abacuque pode ser dividido nos seus 3 capítulos. Um pequeno livro que tem 3 capítulos. E nós nos propusemos aqui a olhar esse livro, num primeiro momento, o capítulo 1, sob o ponto de vista do encargo e da comunhão com Deus. E nós vimos que o profeta Abacuque, conforme está ali em Abacuque 1, versículo 1, encargo que o profeta Abacuque viu, ou, como o irmão citou, irmão Luiz, encargo que o profeta Abacuque recebeu em visão. O profeta recebeu um encargo de Deus. E esse encargo, ele conduz à comunhão. Nós consideramos sobre o que é o encargo e abordamos aquele texto de Mateus 11, 28 a 30, que o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ali, nesse versículo, nós somos abençoados em saber que o Senhor tem para nós essa promessa de que Ele quer que nós deixemos o jugo pesado que nós carregávamos para tomar o seu jugo. E esse jugo, que a princípio pode parecer
algum tipo de peso, ele na verdade é um alívio. Quando nós começamos a andar no caminho da cruz, junto com o Senhor no mesmo jugo, nós vemos que isso traz alívio e descanso para as nossas almas. Mas não é só o jugo, tem o fardo também. Nós tínhamos um fardo nas nossas costas. O Senhor quer nos dar o seu fardo. O seu fardo é leve. Esse fardo tem a ver com o seu coração. O Senhor deseja que nós estejamos tão identificados com o seu coração, que nós tomamos sobre nós aquilo que Ele tem no seu coração. Então Ele vai nos dar os seus fardos. Então o Senhor quer que nós entreguemos a Ele os nossos próprios fardos. Fardos que nós criamos. Coisas que nós teimamos em guardar nas nossas mãos. Coisas tanto podem ser ilícitas como lícitas. Mas que se tornam para nós coisas que nós carregamos. Não conseguimos viver sem pensar, sem nos preocupar, sem estar ansiosos a respeito dessas coisas. O Senhor pede que nós entreguemos tudo isso para Ele. Que nós deixemos isso aos pés dEle. Ele toma conta dessas coisas. E aí nós podemos receber o seu fardo. E isso é uma bênção para nós. Isso nos traz descanso. Isso nos traz alegria. Esse é o fardo do Senhor. Mas nós também vimos no Evangelho de Lucas que existe a possibilidade de nós, Lucas 21, 34, existe a possibilidade, irmãos, de que o nosso coração fique sobrecarregado. O Senhor diz: acautelai-vos, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, não venha sobre nós como um laço. Se o nosso coração permanece sobrecarregado, não há espaço para o Senhor nos trazer os seus fardos. Por isso que é preciso que nós deixemos aqueles fardos que são nossos próprios aos pés do Senhor, para que nós então possamos receber o seu fardo, o seu encargo, tal como Abacuque recebeu. Nós também vimos que o encargo imediatamente conduz à comunhão com Deus. Se você realmente recebeu um encargo, a prova de que você recebeu o encargo é que você vai ser engajado numa comunhão com Deus como você não conheceu antes. E aí o profeta Abacuque nos traz o exemplo. Ele começa, Abacuque 1:2, questionando Deus de uma forma muito intensa. Até quando? Ele diz ao Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Aqui, meus irmãos, certamente já havia algum tempo decorrido de clamores do profeta, apresentando a sua nação, apresentando os sacerdotes, apresentando o rei, apresentando as autoridades, apresentando o povo diante de Deus. Abacuque sabia que o seu povo era o povo escolhido por Deus para ser testemunha de Deus na terra. Mas que testemunha estava sendo apresentada naquele momento? Qual era o testemunho desse povo? Vergonha, corrupção, miséria. A justiça sendo torcida. O justo sofrendo. E ele pergunta: até quando? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele apresenta a Deus de uma forma veemente a sua inconformidade. Ele não é irreverente. Ele não é desrespeitoso. Nós podemos ler no livro que Abacuque é um homem temente a Deus. Mas ele conhece a Deus. Como o irmão Luiz falou, para chegarmos nesse nível de comunhão com Deus, a nossa vida não pode ser uma vida superficial com Ele. Nós temos que ter um andar com o Senhor. De modo que nós conhecemos o caráter do Senhor e podemos então fazer aquela seguinte comparação: Senhor, Tu és santo, Tu és puro, Tu és justo. Mas aqui nós vemos a Tua igreja
andando em mundanismo, em corrupção, em imoralidade. Senhor, como pode ser isso? É o teu testemunho, Senhor. É esse tipo de relacionamento que o profeta tem. Ele cobra de Deus essa coerência. E Deus responde. Nós vemos no capítulo 1. Deus diz, eu vou mandar os caldeus. E os babilônios que vão vir, eles vão destruir a nação de Judá. Eles vão ser a minha vara de disciplina. E aí o profeta fica apavorado. Fica assustado. E ele vai orar de novo. Ele diz, Senhor, será que não entendeu a minha oração? Não era isso. Não precisa tanto. Basta um avivamento. Basta que eles se arrependam. Mas os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Deus sabia que para a cura daquele povo seria necessário que no futuro próximo viessem os caldeus. A nação fosse destruída. Parte dela fosse levada cativa. E lá da Babilônia se formasse um remanescente que voltaria 70 anos depois. Esse era o processo de Deus. Deus só ia revelar isso um pouco mais adiante. Para Jeremias. Jeremias sim recebeu. E aí nós vemos, irmãos, como Deus deseja ter aqueles com quem Ele pode compartilhar os seus caminhos. Ele aqui levanta esse assunto com Abacuque. Vão vir os caldeus. E aí quando chega Jeremias, Jeremias tem uma visão mais precisa. Vão haver 70 anos para que Deus possa operar a purificação desse povo. Mas Abacuque não sabia disso. Ele ora de novo. Ele pergunta a Deus, como é que pode o injusto vir disciplinar aquele que é mais justo do que ele? Como é que pode, Senhor, tu fazer isso? Isso não pode ser assim. E aí no início do capítulo 2, que é o nosso tema hoje, nós vemos Abacuque se colocando na torre de vigia sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei para a minha queixa. Quando nós vemos Abacuque indo para a torre de vigia, o segundo tema que eu falei ontem é introduzido, o tema da comunhão com Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, Ele deseja compartilhar o seu coração com todos nós. É verdade, Deus deseja, irmãos, levantar ministérios, profetas e mestres. Esse é o seu desejo. A igreja precisa disso, como o nosso irmão bem nos falou. Né? Precisa daqueles que de alguma forma recebem de uma maneira mais ampla e completa para abençoar os filhos de Deus com a visão celestial. Mas, irmãos, esse chamamento, numa outra medida, é para todos nós. Então, mesmo que o Senhor venha prover os ministérios, irmãos, não fique na sua cadeira. Não fique achando que basta receber. O irmão vem e fala uma coisa. Aqui no meu ambiente de reunião eu tenho um irmão que... Sim, que bênção. Receba aquilo que Deus tem para falar. Mas, irmãos, não se contente em não receber diretamente de Deus um encargo. E não receber visão de Deus. Em tentar entender o seu caminho, os seus dias, o mover de Deus. E assim cooperar de uma forma mais eficiente, mais inteligente, mais profunda com os irmãos que estão convivendo contigo, com a igreja na localidade. Esse é um chamamento, irmãos. Uma comunhão com Deus. Abacuque foi à presença de Deus. Ele era um homem que orava com ousadia e que esperava a resposta. Às vezes nós oramos, nós lamentamos por alguma situação. Entregamos isso para Deus e esquecemos. E vamos para o trabalho, vamos para o supermercado, chegamos em casa, vemos um jogo de futebol, né, filmezinho, né, esquecemos. Isso não é encargo, irmãos. Quando é um encargo, é algo que nos acompanha. É uma coisa que nos deixa indignados. Ou é uma coisa que nos deixa inconformados. Mas não no sentido de ansiedade, de irritação, mas no sentido assim de nós estamos diante do Senhor. Nós estamos sempre lembrando, Senhor, lembra daquela situação, Senhor.
A gente está no corredor do supermercado e de repente lembra. O Senhor lembra daquela situação. Né? A gente está dirigindo e lembra. A gente está na cozinha, está na escola, a gente lembra. Aquilo ocupa o nosso coração. Né? Comunhão com Deus. O encargo nos leva para Ele. Né? Tem um versículo do apóstolo Paulo, né, aí em Tessalonicenses, que ele diz assim, orai sem cessar. Às vezes a gente pensa que Paulo ali está usando uma figura de retórica, né, de linguagem, um exagero assim, não, tem que orar bastante. Não, irmãos, é orar sem cessar mesmo. Né? É viver uma oração constante, é estar sempre com o céu aberto e percebendo as situações ao redor, remetendo elas para o céu e recebendo direção do céu. Isso é orar sem cessar. Isso é uma realidade, que o Senhor nos conduza a esse tipo de situação. Nós vimos também que o profeta Abacuque é um exemplo de comunhão com Deus, desse engajar resoluto na presença de Deus, desse esperar a resposta de Deus. E nós olhamos também a vida de dois personagens do Antigo Testamento, que foram chamados de amigos de Deus. A vida de Abraão e a vida de Moisés. Em Abraão nós vimos a visita do anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, antes da sua encarnação, e dois anjos, quando ele ia julgar Sodoma. E ele veio para confirmar a promessa de que Abraão teria um filho. Está lá em Gênesis 18. E quando Abraão ia despedindo o Senhor e os dois anjos, nós vemos ali a meditação do Senhor. E o Senhor diz, ocultarei de Abraão o que estou para fazer? O Senhor não consegue resistir. Ele vê aquele homem, um ser humano como nós, irmãos, com falhas, que vacilou em situações, mas que tem um coração resolvido, decidido a andar com o Senhor. O Senhor olha para ele e diz, eu vou ocultar o que eu vou fazer? E aí o Senhor diz para ele, eu ouvi o clamor de Sodoma. Eu estou indo lá para ver se é assim. E quando o anjo do Senhor diz isso, imediatamente Abraão recebe esse conhecimento e Abraão começa a dialogar. Ele ia só acompanhar até a saída ao anjo do Senhor, mas ele segue adiante, caminhando. E aí você sabe, começa aquele diálogo. Senhor, tu és o justo Deus, tu vai consumir o justo com o injusto? Ele pensa em Ló, seu sobrinho. E nós vemos que Abraão barganha com Deus. Se houver 50 justos, e o Senhor diz não, por amor dos 50, não consumirei a Sodoma. 45, 40, 30, 20, até 10. Abraão negocia com Deus. Meus irmãos, são os negócios de Deus. E Deus deseja que nós nos envolvamos com os seus negócios. Ele deseja nos revelar qual é o seu plano, qual é a sua vontade. E Ele quer que nós negociemos com Ele. Negociemos a respeito da nossa família, dos nossos vizinhos, do corpo de Cristo, da congregação onde nós estamos, de tudo nas nossas vidas. Ele deseja que nós façamos negócio. Meus irmãos, leiam lá no Novo Testamento, a parábola dos talentos, a parábola das minas. Nós devemos negociar. O Senhor nos deu recursos, nos deu a sua própria vida eterna, nos deu o Espírito Santo que habita em nós, para nós negociarmos. Isso é uma potencialidade tremenda, essa vida eterna que nós recebemos no novo nascimento. Devemos negociar. Abraão negociou com Deus. Isso é relacionamento. Deus deseja esse relacionamento. E depois vimos Moisés. E vimos Moisés também, que foi chamado amigo de Deus. Falava, Êxodo 33, diz ali que falava Moisés com Deus face a face, como o homem fala ao seu amigo. A nuvem descia até a tenda do testemunho, onde Moisés se retirava. E ali Deus falava com Moisés, face a face, como um homem, o seu amigo. Deus deseja amizade. Deus deseja que o homem, que a mulher, que aqueles seres que Ele criou e redimiu sejam seus amigos. Isso está lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, quando nós somos informados de que o Senhor vinha ao entardecer para ter comunhão com o homem. O desejo de Deus, meus irmãos,
é ter comunhão conosco. Por isso Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso nós somos criados com tanta nobreza. Infelizmente o pecado arruinou isso. Mas nós somos criados com tanta nobreza, imagem e semelhança de Deus, porque Deus desejava ter um ser compatível com Ele mesmo, para que Ele pudesse ter comunhão. Isso é o que Ele deseja com cada um de nós aqui, comunhão. Ele quer nos ouvir, Ele quer falar, e quer o nosso ouvido também. Ele quer que nós sejamos sérios com Ele. Né? Tem uma expressão em inglês chamada to mean business, que quer dizer a pessoa está séria contigo. Ela tem seriedade no que ela quer contigo. Né? Essa palavra tem a ver com negócios, business. Então, isso é usado para o relacionamento com Deus na língua inglesa. Né? Deus espera que nós nos acheguemos para eles como aqueles que estão seriamente intencionados a fazer negócio. Né? E aí Deus vai fazer negócio conosco, porque Ele quer obter lucro para Ele mesmo e que nós sejamos enriquecidos com toda a sorte de bênção espiritual através desse caminhar com Ele. Ele quer comunhão, irmãos. Ele quer se revelar para nós. E esse é o conteúdo do capítulo 1 de Abacuque. O encargo que nós recebemos que nos conduz a uma comunhão como nós não experimentamos antes com Deus. Encargo e comunhão. Nessa segunda sessão, nós vamos compartilhar sobre o capítulo 2. E aqui nós temos dois temas também. O capítulo 2 vai nos falar de visão e a carreira da fé. Outra vez, nós vamos receber de Deus algo. O profeta recebeu o encargo e o profeta se engajou na comunhão com Deus. Agora o profeta vai receber visão. E essa visão vai colocá-lo na carreira da fé. Amanhã nós haveremos de ver, pela graça do Senhor, se Ele permitir, o terceiro capítulo que fala de adoração e vida nos lugares altos. Nós vejamos então o capítulo 2 de Abacuque. Visão e a carreira da fé. Aqui nós vemos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Né? O profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa correr aquele que lê. Aqui tem uma parte que também, principalmente quem tem a versão atualizada diz possa ler até quem passa correndo. Mas não é esse o sentido, irmãos. O sentido é que a visão, ela tem um efeito sobre quem a recebe. Escreve a visão em tábuas. Isso é para colocar em público essa visão. Né? Em lugares públicos onde as pessoas podem ler a visão que Abacuque recebeu. Para que aquele que lê possa correr. A visão não é alguma coisa simplesmente para nós sermos informados de algum tipo de revelação, para nós sabermos de algum acontecimento futuro, para nós podermos debater melhor a questão da escatologia. A visão verdadeira, ela causa um efeito na pessoa que a vê. Ela faz a pessoa correr. Até então, no capítulo 1, nós tínhamos uma coisa mais concentrada na relação do profeta com Deus. Mas aqui nós temos um efeito. O profeta vai ser colocado na carreira da fé. E esse é um tema muito importante, irmãos. Porque se nós lembrarmos que o capítulo 1 nos retrata uma situação muito triste, uma situação de espiritualidade praticamente a zero no reino de Judá, de corrupção civil, corrupção moral, corrupção espiritual, uma situação desesperadora.
como é possível correr? É preciso visão. É preciso visão, senão não se consegue correr. O que é visão, segundo as Escrituras? Lá no livro de Provérbios 29, capítulo 29 de Provérbios, no versículo 18, Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Só essa primeira parte. Não havendo visão, o povo se corrompe. A minha versão, ela diz profecia, né? Mas aqui o termo é visão. Quando não há visão, o povo se corrompe. Por quê? Porque a visão é algo que dá direção. É algo que coloca limites. É algo que mostra um rumo. Só quando nós temos esse rumo é que nós escapamos de nos corromper. Meus irmãos, nós somos por natureza corrompidos. Nós, por causa do velho homem, que ainda está em nós, que vai permanecer até o dia da glorificação dos nossos corpos, e aguardamos esse dia com expectativa. Mas esse homem corrompido ainda está lá. Por isso que o caminho da cruz é necessário. Então, se não houver visão, nós vamos nos corromper. Tem traduções que dizem: se não há visão, o povo perece. Essa corrupção leva à morte. Então a visão é um meio de nós não nos corrompermos. É um meio de nos dar direção de vida. Por isso que o profeta esperou, fez a sua oração, foi para a sua torre de vigia, que não quer dizer que o profeta foi para uma torre, num castelo, numa fortaleza. Isso aqui quer dizer que ele se recolheu a um lugar onde ele pudesse estar em quietude para ouvir o Senhor. E isso, irmãos, é outra coisa muito importante. Nós precisamos ter a nossa torre de vigia. Onde e quando é a nossa torre de vigia? Nós precisamos ter aquele momento do nosso dia em que nós nos recolhemos para ouvir o Senhor. Em que nós desligamos ou deixamos o celular em outro lugar. Em que nós não somos interrompidos e que nós podemos orar, escutar, meditar, para receber essa visão para a nossa vida. É muito importante que nós tenhamos a nossa torre de vigia, que Abacuque descreve aqui. Então Abacuque recebe a visão. Em Atos 26, o Luiz estava falando de Atos, e esse versículo do capítulo 26 tem um texto muito interessante que fala sobre visão. Vamos ler a partir do versículo 12 até o 19. Atos 26, de 12 a 19. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, ora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E agora o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa é a visão que Paulo recebeu. Ele teve uma visão celestial. E ele aqui, ao final do seu testemunho, e esse aqui é o relato mais detalhado da experiência de conversão de Paulo. Tem outros lugares, daquele momento em que o Senhor apareceu para ele e falou com ele. O que o Senhor disse para ele está descrito de forma mais completa nesse momento aqui. O chamamento, a comissão de Paulo. E aquilo se tornou um marco na vida de Paulo. De forma que muitos anos depois daquilo ele pode dar testemunho ao rei Agripa. Não fui desobediente à visão celestial. A visão nos é dada, mas nós precisamos obedecer. A visão nos é dada, mas ela deve tomar conta de nós. Ela deve ser o nosso andar, o nosso caminhar. Essa visão, meus irmãos, qual é o conteúdo dessa visão? Em que consiste fundamentalmente essa visão? Isso está no versículo 15. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O conteúdo da visão é Jesus. Toda verdadeira visão, ela vai nos mostrar a pessoa do Senhor. Mesmo que aparentemente não seja Ele, Ele é o centro. Ele está ali. O Senhor disse aqui para Paulo, no versículo 16: tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Não basta uma visão. Meus irmãos, às vezes ministérios se constroem em cima de uma experiência e as pessoas seguem adiante. E o testemunho que elas têm é uma experiência do passado. Há 16 anos atrás o Senhor falou comigo. Meus irmãos, o Senhor ele aparece para nós e Ele vai aparecer mais. Ele deseja, o desejo do Senhor é esse, se revelar mais e mais. Ele nos chama para comunhão. Então a visão que nós vamos receber cada vez que nós recebemos, é uma clarificação de Cristo, aplicada às situações que nós estamos vivendo. Nós vamos conhecer mais do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que a vida cristã é receber a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. E graças a Deus, porque isso é salvação, sim. Graças a Deus. Que bênção é nós sabermos que somos salvos. Que bênção saber que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Eles foram lançados para o mar. Que bênção isso. Que bênção saber que nós temos a vida eterna, que nós não passaremos pela morte. Glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, há muito mais. Isso é só o começo. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. E Ele é infinito. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Ele. Porque Ele é infinito, irmãos. O nosso Senhor, quando o apóstolo João terminou de escrever o seu livro, lá no capítulo 21 de João, tem um trecho que eu acho, irmãos, que é maravilhoso. João 21, versículo 25. Lemos o 24 e o 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma,
creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Meus irmãos, imaginem a terra toda transformada numa biblioteca de estantes muito altas. A terra toda. Imagine se para voltar para Goiânia daqui só tivesse estante de biblioteca que a gente tivesse que ir por dentro delas. Se a terra inteira fosse coberta com livros escritos a respeito de todas as coisas que Jesus fez, não caberia. Por quê? Porque a vida de Jesus é infinitamente rica. Ele é a imagem do Deus invisível. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Irmãos, o Senhor Jesus é infinito. Como nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Como nós precisamos nos aprofundar em conhecê-lo, irmãos. A sua vida é tão cheia de significado que João diz isso. João esteve 3 anos e meio com o Senhor. Mas ele sabe dizer que aqueles 3 anos e meio são tão infinitos que não caberia no mundo inteiro se fosse escrever cada detalhe, cada movimento do Senhor, cada vez que ele falava, cada vez que ele se recostava, cada vez que ele comia, que ele bebia, cada vez que ele descansava, quando ele interagia com as pessoas, quando ele orava, quando ele ensinava. Meus irmãos, o Senhor Jesus é tão rico e tão maravilhoso. A glória de Deus nele manifesta. Se fosse contada, os livros não caberiam no mundo inteiro. Essa é a riqueza do Senhor. O evangelho que Paulo pregava é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis. Se a gente se aprofunda, não tem fundo, não termina jamais. Insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, como é importante nós dizermos isso. Nós vivemos em dias de Laodiceia, dias de um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que usa o nome de Cristo, que menciona o nome de Cristo, mas que não conhece a Cristo. Muitas vezes as pessoas fazem isso intencionalmente, mas na maior parte dos casos, meus irmãos, é um engano. É um engano da religião. Ah, meus irmãos, como nós precisamos orar. Como nós precisamos crescer na experiência do nosso Senhor, para testificarmos hoje de uma forma viva do nosso Senhor. Como precisamos conhecê-lo. Ele é tão rico. A sua humanidade é muito diferente da nossa. Nós somos seres humanos, descendentes de Adão. Recebemos a sua vida. Essa vida é incomparavelmente superior. Como nós precisamos aprender a viver por meio dessa vida. Essa vida infinita. Essa vida cheia de riqueza e de glória. Ah, meus irmãos, que o Senhor cative o nosso coração para que nós nos acheguemos a Ele. Esse é o testemunho de Paulo quando recebeu uma visão celestial. A visão sempre é ver ao Senhor, ver a Cristo. E quando nós vemos Abacuque, a palavra de Deus diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que visão é essa, irmãos, que o profeta recebe? Nós sabemos que, primariamente, a visão aqui de Abacuque 2:3, cujo cumprimento é anunciado, é a vinda dos caldeus. Os caldeus virão. Eles vão vir e vão disciplinar Judá. Vão disciplinar o povo de Deus. Vão ser instrumentos na mão de Deus. Mas será que essa visão aqui é só isso? Epístola aos Hebreus 10:37. Cita esse trecho de Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é uma tradução com alguma modificação, mas é o mesmo texto que Abacuque cita.
Só que Hebreus, o Espírito Santo usa esse versículo como uma outra referência. Aqui, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, já havia se cumprido há muito tempo a invasão dos caldeus. Já havia se cumprido o juízo de Deus sobre eles. No entanto, aqui nós sabemos que a referência em Hebreus é a vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor. E por isso, irmãos, nós sabemos que a visão que Abacuque recebeu, ao olharmos a citação no Novo Testamento e como o Espírito Santo usa esse versículo, nós sabemos que Abacuque não está vendo apenas a vinda dos caldeus, mas ele está vendo a vinda do Messias. A segunda vinda do Messias, o Messias vindo em glória, para julgar as nações. Essa é a promessa. Então a visão sempre está relacionada com Cristo. Eis o soberbo, versículo 4. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Meus irmãos, o livro de Abacuque é um livro bem pequeno, mas é um livro muito importante. Nesse trecho aqui, nós temos um princípio fundamental do Evangelho. O justo viverá pela sua fé. Esse princípio é um princípio tão importante, irmãos, que ele é citado 3 vezes, esse versículo, no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele toma essa verdade e ele a julga tão importante que ele nos diz ela mais 3 vezes, além dessa citação aqui. Nós temos 4 vezes essa verdade enunciada nas Escrituras. Portanto, isso é um sinal de que aqui nós temos um princípio muito importante. O justo viverá pela fé. Esse trecho é citado em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, 1:17. É citado na Epístola aos Gálatas, 3:11. E é citado em Hebreus 10:38, em seguida dessa parte que nós lemos aqui. O justo viverá pela fé. É interessante, irmãos, que se vocês olharem o contexto onde estão feitas as citações, em Romanos vocês vão ver que está falando da justiça de Deus. A ênfase ali é o justo. Em Gálatas, a ênfase é vida, porque está falando ali aquele que, observar a lei viverá dela. Então a ênfase ali é o justo viverá pela fé. A ênfase ali é a vida. E por fim, em Hebreus, a ênfase é fé, porque ali fala da segunda vinda do Senhor. Esse é um versículo muito importante. E nós devemos então nos perguntar: o que é fé? Talvez esse seja um grande mistério para todos os cristãos. O que é fé? Como é que a gente pode definir? É possível definir a fé? Como é que nós podemos ter fé? Como é que a fé cresce? Eu leio a Bíblia bastante, vai aumentar a fé? Eu oro bastante para esse homem me dar fé. Como é que é? A gente explica isso. O que é fé? Nesse capítulo 2, a resposta em parte é dada ao profeta. O capítulo 2, ali a partir do versículo 6, ele vai anunciar, Deus vai anunciar o juízo sobre os caldeus. Vocês lembram que no final do capítulo 1, o profeta Abacuque ficou preocupado. Como é que Deus ia usar aqueles ímpios, idólatras, para julgar o povo de Israel, que está certo, estava desviado de Deus, afastado, em apostasia, mas afinal de contas era o povo de Deus, que tinha as promessas de Deus. Havia ali um remanescente, ainda que fosse pequeno, e o profeta fica intrigado: o Senhor não pode? Como é que tu vai arrasar o teu próprio povo? E aí o Senhor, nessa resposta aqui, a partir do capítulo 2, versículo 6, o Senhor enuncia o seu juízo sobre os caldeus. Os caldeus serão julgados. E aí tem 5 ais aqui. Vocês podem ler. Vão aparecer 5 ais. E cada um deles está relacionado a algum pecado ou iniquidade dos caldeus, O primeiro ai fala da violência e da ambição desmedida deles.
O segundo ai fala da cobiça insaciável. O terceiro fala do imperialismo iníquo. Eles estabeleceram um império de iniquidade no mundo. O quarto fala da sua insolência desumana. Eles ridicularizavam, espezinhavam os povos a quem eles dominavam. E o quinto ai fala da idolatria. Por esses 5 motivos, o juízo de Deus viria sobre os caldeus. Só que no meio desses 5 juízos, nós vamos achar escondido ali um pouco da resposta do que é fé. A fé, ela precisa estar fundamentada em verdades. A primeira dessas verdades, irmãos, está no 2:20, o último versículo. Olha o que Abacuque diz aqui. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, aqui o profeta percebe a soberania e a autoridade de Deus. O Senhor está sentado no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O profeta estava orando: Senhor, por que tu não me ouve? Por que eu assisto a iniquidade? Tu não faz nada. Mas agora ele percebeu. A visão que foi dada a ele, percebeu, permitiu a ele perceber. O Senhor está no seu trono. Nosso Deus reina. Sim, há um usurpador. O homem caiu. Há o pecado, há o mundo. Mas o nosso Senhor continua reinando. Ele reina. Nada do que acontece na terra ocorre sem a sua permissão, sem a sua autorização. Todas as coisas continuam sendo suas servas. Todos os elementos, todas as circunstâncias servem aos seus propósitos eternos. Irmãos, nós só precisamos ver isso. A visão deve nos dar essa capacidade de enxergar. O nosso Deus está no seu santo templo. Ele reina. Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre as nações, sobre os povos. Ele governa sobre a natureza, sobre os oceanos. Ele reina. Ele jamais deixou de reinar. Meus irmãos, esse é o primeiro fundamento da fé de Abacuque. O justo vive disso. Vive de ver essa realidade. O segundo fundamento, antes dele, que é o andar ao reverso. Versículo 14. Do capítulo 2. E esse aqui é uma citação de Isaías. Sabemos que Abacuque veio depois de Isaías, portanto. Né? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que promessa, não, meus irmãos? Que promessa preciosa. O Espírito Santo lembrou Abacuque desse versículo. Abacuque viu o Senhor no seu santo templo. Ele viu o Senhor na sua glória, reinando. E agora ele lembra, o Espírito Santo lembrou ele da profecia de Isaías, do propósito eterno de Deus. Esse Deus que reina, soberano, ele vai cumprir o seu propósito eterno. E toda a terra será coberta do conhecimento da glória do Senhor. Meus irmãos, esses 2 fatos são fundamentais. Eles estão ali no meio daqueles juízos. Deus está dizendo: sim, eu sou o Senhor. Tanto sou o Senhor que eu vou mandar essa nação e eu vou tirar eles quando eu quiser. Eu movo as nações, eu levanto reis e eu derrubo reis. Tudo está nas minhas mãos. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Eu estou no meu santo templo reinando e eu vou encher a terra do conhecimento da minha glória. Meus irmãos, que promessa! Assim nós podemos crer. Nós vemos a soberania de Deus. Nós vemos o seu propósito eterno e nós vemos que no presente Ele está agindo. Ele não está mudo, ele não está surdo, Ele não está imóvel. Ele age, Ele ouve, Ele fala e Ele atua. Basta nós nos achegarmos a Ele. Essa é a visão. Que visão maravilhosa, né? A visão que o Senhor deu a Abacuque. Quando nós chegamos aqui, nós lembramos do
capítulo 11 de Hebreus, que nos fala da definição de fé. Hebreus 11, 1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vejam essa definição de fé, irmãos. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos invisíveis. A certeza diz respeito ao que vai vir. O que vai vir? É o futuro. A vinda do Senhor, a vinda do reino de Deus, o juízo das nações, o estabelecimento do reino milenar, do nosso Senhor aqui nessa terra. A fé precisa desse conhecimento vivo, dessa certeza, a mesma certeza que Abacuque teve. Mas não é só o futuro. A fé precisa da convicção de fatos que se não veem. Quais são os fatos que se não veem? Hebreus nos conta isso muito bem. Depois que o nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus, o que aconteceu? Ele se assentou no trono da majestade nas alturas. Ele recebeu do Pai o livro, que é a escritura do universo. Ninguém pôde receber aquele livro. O anjo anunciou, mas ninguém foi achado digno. No céu, na terra, nem debaixo da terra. Ninguém. Nem homem, nem anjo. Ninguém. Deus precisava de um homem para receber essa escritura, para herdar o universo. Mas o nosso Senhor Jesus compareceu como um cordeiro que tinha sido morto e recebeu esse livro. Imediatamente ele começou a abrir o livro. E nós estamos vendo o desenrolar da história, porque o nosso Senhor Jesus controla toda a história do mundo para a realização dos seus propósitos. Meus irmãos, ele tem esse livro nas mãos, ele está abrindo os selos, ele está executando toda a vontade do Pai, ele está chamando seus filhos, ele está edificando a igreja, e ele vai completar essa obra. Ah, irmãos, como nós precisamos ver isso? Como nós precisamos, a Epístola aos Hebreus, ela nos mostra dois aspectos de Cristo. Lá no capítulo 3, nos é instado, nós somos admoestados a conhecer o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. São dois aspectos de Cristo. Hebreus, até o capítulo 3, vai falar do apóstolo, mas a partir do 3 fala do sumo sacerdote. Né? O apóstolo, meus irmãos, nós conhecemos bem. É aquele que veio do céu até nós, que trouxe salvação, que trouxe redenção, que pagou o preço dos nossos pecados. Que maravilha conhecer o apóstolo, o enviado de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o outro lado. O sumo sacerdote é aquele que ascendeu aos céus. O sumo sacerdote é aquele que está hoje à destra do Pai. É aquele que oficia hoje no tabernáculo celestial. Meus irmãos, Hebreus é muito precioso, porque Hebreus nos diz que nós devemos ir lá. Hebreus não nos diz que nós vamos um dia, aí sim, chegar. Hebreus nos diz para entrarmos pelo novo e vivo caminho através do véu, até o Santo dos Santos. Conhecer o nosso Senhor glorificado. Conhecer o nosso Senhor que reina. Meus irmãos, a fé é um órgão, é um sentido que Deus nos deu. Ele é parecido com os nossos sentidos físicos. Né? Eu consigo perceber aroma, cheiro com o olfato.
né? Mas, por exemplo, aqui onde eu estou agora não tem nenhum cheiro, não estou sentindo cheiro nenhum, né? Espero que vá sair comida depois, mas, né? Não tem cheiro nenhum por enquanto, né? Mas daqui a pouco a gente vai começar a sentir o cheirinho, talvez, né? Para isso o olfato funciona, mas precisa ter cheiro, né? A função da visão, por exemplo, né? Eu estou enxergando tudo aqui, porque eu tenho olhos, é um órgão que Deus fez para ver, né? Mas à noite aqui, se tiver, por exemplo, interrupção de energia, vai ficar tudo escuro. E se tiver nublado, nós não vamos enxergar nada. Porque o olho só funciona se houver luz. Ainda que seja uma medida pequena de luz, ele é um órgão tão maravilhoso que ele se adapta, né? E mesmo assim, na mais intensa escuridão, ele vai abrindo, né? Vai dilatando, e ele consegue perceber alguma coisa. Mas na escuridão total, o olho não serve para nada, porque o olho só funciona na luz. O pulmão é um órgão do nosso corpo, né? Ele serve para respirar. A respiração é fundamental, né? Nós precisamos do oxigênio. Se não tiver oxigênio, o que vai acontecer? O pulmão não vai funcionar, né? Ele vai parar de funcionar. A gente sabe o resultado, é morte, né? Porque o pulmão só funciona aonde há oxigênio. Ali ele revela a sua função, muito preciosa, né? Para o funcionamento do nosso corpo. Pois a fé, irmãos, é a mesma coisa. A fé é um órgão que nos foi dado. É um órgão espiritual, nos foi dado no novo nascimento. Mas a fé só opera nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A fé é como se fosse assim, uma ligação que nós estabelecemos com o trono de Deus. E a fé se alimenta daquelas realidades que estão lá. O Senhor glorificado, o Senhor entronizado, o Senhor abrindo os selos, o Senhor governando sobre a terra. A fé, ela opera nesse ambiente. Meus irmãos, se nós não conhecemos o Santo dos Santos, se nós não nos achegamos, se nós somos visitantes esporádicos no Santo dos Santos, a nossa fé vai fraquejar. A nossa fé vai desfalecer. Porque a fé, ela não é um poder em si, ela é apenas um órgão. Ela é um sentido espiritual. E ela precisa do Santo dos Santos. Ela precisa subir até lá. E ela deseja permanecer lá. Para que haja esse fluxo de vida constante da comunhão. Que nem o profeta Abacuque. Ir à presença do Senhor, receber do Senhor, ir à presença do Senhor, receber do Senhor. Isso é a fé operante. Por isso, irmãos, de nada resolve nós nos esforçarmos para ter fé. Aí nós vemos uma pessoa enfraquecida, né, duvidando, nós vamos, não, tu tem que ter fé. Tu tem que ter fé, tu não está tendo fé. Né? Eu não estou pedindo fé. Né? Irmãos, não funciona dessa forma. A fé opera nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Meus irmãos, por isso que o encargo vem, nos leva ao Senhor, nos leva à comunhão com Ele. Aí nós recebemos a visão e nós ainda nos achegamos mais a Ele, porque nós vemos a Ele. O profeta Abacuque viu. Ele viu o Senhor no seu santo templo. E ele viu o Senhor enchendo a terra com o conhecimento da sua glória. Nosso Senhor reina. Nosso Senhor governa. E como nós precisamos nos achegar a Ele dessa forma, irmãos? Ah, que os nossos olhos sejam abertos. Né? A fé se alimenta das realidades celestiais. E nós precisamos nos achegar aos lugares celestiais em Cristo Jesus e encontrar o nosso Senhor lá. Ele espera por nós. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer repartir o seu coração conosco. Meus irmãos, e aí nós vamos ver que Ele é o Senhor. Ele reina. Essa é a base, o fundamento da fé. A fé, segundo o irmão Andrew Murray, escreveu um comentário de Hebreus, um comentário devocional maravilhoso, né? Se chama O Santo dos Santos.
A fé é a faculdade espiritual que lida com as realidades espirituais do futuro e do invisível. Então, essas realidades espirituais são o Senhor reinando hoje no seu trono e o Senhor estabelecendo na terra o seu propósito. Isso alimenta a nossa fé. O irmão Miller também disse o seguinte: a fé só funciona quando se achega às realidades celestiais. A fé é um contínuo elevar-se ao céu, de modo que as coisas do futuro e as coisas invisíveis se tornam próximas e presentes, vivas e poderosas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos como o coração do profeta foi avivado. Como ele viu o Senhor nesse capítulo 2. Ao ver o juízo do Senhor sobre os caldeus, ele viu a autoridade do nosso Deus. Ele viu o Senhor reinando. E por causa disso, a fé se tornou real para ele. Meus irmãos, o versículo do versículo 4 desse capítulo 2 diz que o justo viverá pela fé. Meus irmãos, vida. O tema do nosso encontro é aviva a tua obra, ó Senhor. Esse aviva a tua obra, mesma palavra, mesmo radical hebraico, do justo viverá pela fé. O avivamento da obra do Senhor nesses dias, ele está diretamente ligado a vivermos pela fé. A uma vida que não vive das circunstâncias, que não vive do que está ocorrendo no dia a dia, que não vive dos enfrentamentos pessoais, das coisas que nos pressionam a todo momento, mas de uma vida que é vivida nas regiões celestiais. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui para ninguém virar monge, se ocultar num bosque aí, numa caverna, né? E não é isso. É viver sua vida normal, trabalhar, estudar, cuidar da sua família, viver com seu marido, com a sua esposa, cuidar dos seus filhos, ir para o colégio, viver a sua vida normal nos lugares celestiais. Andar aqui nessa terra, experimentando cada momento a realidade do céu. Meus irmãos, isso é a vida cristã. Isso é a verdadeira vida cristã. Nós recebemos a vida cristã para vivê-la. Nós não temos que alcançar uma vida cristã. Nós não temos que alcançar uma fé. Não, nós colocamos essa faculdade no lugar certo, no ambiente certo. Meus irmãos, e aí nós vamos experimentar a vida eterna. Isso é vida, isso é o avivamento. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos leve a nos enchermos da sua palavra, a separarmos tempo para conversar com Ele. Não apenas, irmãos, para fazer aquela oração formal, Senhor, abençoa meu dia, me livra do mal. Se faz só isso, meu irmão, amém, que bom, é o começo, mas o Senhor quer mais. O Senhor quer nos chamar para Ele. Ele quer se revelar para nós como aquele que reina, aquele que governa. Governa sobre o nosso patrão, governa sobre o nosso governo, governa sobre as nações, governa sobre a igreja, governa sobre tudo. E nós podemos levar tudo para Ele, Ele vai nos responder. E o seu propósito será realizado. Que nós possamos cooperar com Ele. A glória da nossa vida é essa, irmãos. Essa é a glória do nosso viver. Nós vamos ver, amanhã de manhã, o último capítulo. O último capítulo, meus irmãos, ele expressa o resultado disso na vida de Abacuque. Adoração e vida nos lugares altos. Como viver a vida de fé? Abacuque nos conta, no seu capítulo 3. Mas isso nós vamos ver amanhã. Enquanto isso, vamos orar. Pedir que o Senhor continue falando conosco. Senhor Jesus, nós te louvamos. Um dia tu levantaste nosso irmão Abacuque, lá no tempo da Antiga Aliança. Oh, Senhor, tu colocaste um encargo no seu coração. Esse encargo é o que nós desejamos para nós, Senhor. Oh, Senhor, para que tu nos chames para a comunhão, Senhor. Queremos ter essa comunhão viva contigo, Senhor. Queremos receber essa visão celestial da tua pessoa, Senhor. Queremos realmente crer, Senhor, de todo o coração na realidade do teu reino, Senhor.
do teu propósito eterno, Senhor, que tu estás fazendo, Senhor, tu estás realizando, Senhor. Senhor, não nos deixa cegos às realidades celestiais, Senhor. Não nos deixa olhando para a terra, para nós mesmos, para as nossas misérias, para as nossas circunstâncias, para o que está ao nosso redor. Ó, Senhor, nós cativa os nossos olhos para vermos o nosso Senhor ressuscitado em glória, governando, Senhor, e vermos que o teu propósito em breve será completado, Senhor. Em breve, Senhor. Apressa, Senhor, esse dia. Apressa a tua vinda, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Ó, te agradecemos por sermos participantes desse momento tão precioso, Senhor, na história do universo. Obrigado, Senhor. Te louvamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.